Falar sobre macroeconomia parece algo complexo. Aliás, tão complexo que pode afastar as pessoas e dar a impressão de que não é um assunto para qualquer um compreender e debater. Porém, esse é um entendimento que precisa ser revisto, colocando o tema na ordem do dia. Afinal, estamos falando sobre um conceito que nos afeta diretamente ao abrir a carteira, ao ir ao supermercado ou à farmácia, por exemplo. Mas as implicações da macroeconomia vão muito além desse tipo de situações. E é sobre elas que vamos falar a partir de agora, ao longo deste artigo. Se você quer compreender o assunto e se sentir mais confortável quando ouve falar sobre ele, siga a leitura e confira o nosso guia sobre macroeconomia. O que é a macroeconomia? A macroeconomia é um ramo da economia que observa, mede e tira conclusões em larga escala sobre fenômenos econômicos. Esse estudo é feito olhando para os itens que alteram a situação econômica de uma cidade, estado, região ou país. A partir daí, ocorre a análise e interpretação do seu desempenho. As análises da macroeconomia são pautadas e se relacionam com indicadores econômicos diversos. Entre eles, Produto Interno Bruto, Renda Nacional, nível de preços, taxa de juros, desemprego, investimentos, consumo, comércio internacional, entre outros. Mercados da macroeconomia. A macroeconomia acompanha o movimento de 5 mercados. Agora, vamos trazer detalhes sobre cada um deles. Bens e serviços. Indica os preços de produtos e serviços, além da quantidade da produção nacional. Mercado de trabalho. Mede quanto as pessoas estão conseguindo participar no mercado de trabalho, quanto tempo estão levando para isso e o número de pessoas fora dele. Além disso, regula também os valores dos salários e se a oferta de profissionais de uma certa profissão está aumentando ou diminuindo. Monetário. Analisa a inflação do país, assim como a oferta, impressão de papel pelo Banco Central e a demanda da nossa moeda. Títulos. Observa quem lucra ou tem prejuízo com investimentos. Divisas. Avalia a balança comercial do país, ou seja, os volumes de importações e exportações, além das transferências de dinheiro associado a essas transações. Qual a finalidade da macroeconomia? A finalidade da macroeconomia é entender quais elementos alteram a realidade econômica do país. Também o quanto eles estão fazendo isso e quais são os efeitos dessas mudanças para o desenvolvimento nacional. Dessa forma, é possível controlar as variáveis e reagir, estabelecendo políticas para frear possíveis ameaças e garantir ao país as condições necessárias para que ele se desenvolva. Para chegar nesse desenvolvimento, existem alguns objetivos que a política macroeconômica vai desenvolver e perseguir. É sobre eles que vamos falar na sequência. Quais são os objetivos da macroeconomia? São 4 as principais metas da macroeconomia no Brasil: o crescimento da economia, o pleno emprego, a estabilidade de preços e o controle inflacionário. Abaixo, veja um pouco mais sobre cada uma delas e sua relevância. Crescimento da economia. A ideia é estimular o aumento da capacidade de gerar riquezas, o que se dá através de um controle das tendências de macroeconomia e com a observação dos seus efeitos na microeconomia. Pleno emprego. O pleno emprego acontece quando todos aqueles que estão aptos a trabalhar conseguem encontrar uma oportunidade em pouco tempo. Essa é uma das metas da macroeconomia pela sua forte influência sobre outros fatores econômicos. Em um cenário de desemprego, a população perde poder de consumo porque está sem uma fonte de renda. Com isso, as empresas deixam de faturar e, por consequências, o PIB cai. Observe que há um efeito cascata na economia. Ou seja, há menos dinheiro para ser reinvestido em setores estratégicos, como educação e saúde, por exemplo. Para evitar essa sequência de perdas, a macroeconomia estuda maneiras de combinar fatores econômicos de forma a levar ao pleno emprego. Estabilidade de preços. Esta meta está relacionada a não deixar que a população perca poder de compra, o que acontece especialmente quando os salários não estão aumentando na mesma medida que a inflação. Quando os preços sobem com frequência, as pessoas acabam comprando cada vez menos. É o típico caso que o salário perde valor de um mês para o outro. Com isso, a economia desacelera e, novamente, o PIB cai. Controle inflacionário. O controle inflacionário também se relaciona intimamente com o poder de compra da população. Afinal, o principal sintoma de inflação alta é o aumento nos preços. Mas os efeitos vão além disso, e mais uma vez, são quase uma cascata. A redução do consumo prejudica as famílias e faz com que os empresários tenham medo de investir aqui, já que a demanda por produtos está caindo e os custos de produção sobem. Com isso, o cenário no mercado é de instabilidade,
o que faz com que projetos sejam congelados e muitos possam perder empregos por causa disso. O controle inflacionário também influencia na força da moeda nacional perante o mercado internacional. Inflação alta faz com que a moeda se desvalorize, então, o país passa a gastar ainda mais para importar os artigos que precisa, o que também desequilibra a balança comercial e os gastos do governo. O que é uma política macroeconômica? Uma política macroeconômica é um apanhado de ações e decisões tomadas por um governo para garantir que ele irá cumprir as metas e alcançar os objetivos que traçou para o desenvolvimento econômico de um país. Para isso, agentes como o próprio governo e o Banco Central vão usar de instrumentos para garantir que isso aconteça. São eles: política cambial, controle da taxa de câmbio da nossa moeda; política comercial, facilitação ou não das importações e exportações; política de renda, controle de preços e de salários; política fiscal, impostos cobrados da população em geral e de empresas; política monetária, quantidade e disponibilidade de moeda e títulos públicos para serem comprados, incluindo ainda a política de juros, como a taxa Selic. As decisões são tomadas em cima de estudos e análises dos fatores que são observados pela macroeconomia, entre eles, o nível dos preços, desemprego e outros já vistos ao longo deste artigo. Quais são os 3 pilares da economia? A política macroeconômica é dividida em 3 grandes pilares, estabelecidos como uma forma de reger a macroeconomia no Brasil. São eles: o controle da inflação do país, uma taxa de câmbio flutuante, uma meta fiscal de arrecadação e gastos. A união das políticas criadas para controlar cada um desses fatores ficou popularmente conhecida como tripé econômico brasileiro. Falaremos mais sobre ele agora. O que é o tripé econômico brasileiro? São as medidas que começaram a ser aplicadas no Brasil em 1999, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, baseadas nos pilares da economia. Nesse tripé, cada um dos pilares tem uma função macroeconômica diferente. A meta de inflação, por exemplo, define um limite máximo e mínimo para a taxa. É um número com o qual o governo deve se comprometer. A partir dele, o Banco Central vai tomar as decisões necessárias para se manter dentro dos limites. Dessa forma, é esperado que a estabilidade da inflação possa garantir mais investimentos no país, maior geração de atividades produtivas, entre outros fatores. Já o câmbio flutuante permite que a força da moeda nacional seja regulada em relação às demais moedas pelas leis da oferta e demanda. E por fim, a meta fiscal é um objetivo que o governo assume para cumprir com suas receitas e gastos. Baseando-se nela, são calculados os impostos cobrados e também é definido o quanto de investimento será feito em cada setor. Sempre que esse objetivo é cumprido, o país ganha mais credibilidade junto aos credores. E, claro, podendo pegar mais dinheiro emprestado, conseguimos investir mais no nosso desenvolvimento. O que é um fluxo circular de renda? O fluxo circular de renda é um modelo da macroeconomia utilizado para explicar como funcionam as trocas econômicas entre famílias e empresas. Essas trocas acontecem basicamente em 2 cenários: o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. No mercado de bens e serviços, as empresas oferecem produtos ou serviços, as famílias gastam dinheiro para consumi-los. Já no mercado de fatores de produção, as famílias oferecem suas propriedades ou mão de obra para as empresas, que vão investir seu capital para contratá-las. Ou seja, podemos ver que há um ciclo acontecendo, tanto de dinheiro que circula, na forma de consumo e pagamento de salários, quanto de produção, na forma de produtos ou mão de obra. Por isso, o nome de fluxo circular de renda. Qual a diferença entre micro e macroeconomia? Você sabia que o que é macroeconomia e microeconomia é um dos termos mais procurados no Google para tentar entender essas 2 forças da economia? Agora que você já viu a definição de macroeconomia, vamos entender a outra parte dessa equação. Microeconomia. Ela estuda a formação dos preços no mercado, e por isso, é chamada de teoria dos preços. Essa ciência analisa qual é o preço das coisas, a quantidade de disponibilidade dos produtos em mercados específicos e como estão os fatores de produção, como lucro e salário, nesses mercados. Macroeconomia x microeconomia. Enquanto a macroeconomia olha para variáveis que afetam a economia de um país, a microeconomia atua mais no dia a dia das empresas e consumidores. São 2 olhares sobre o mesmo aspecto. A macroeconomia vai estudar as tendências mais abrangentes, que são criadas a partir dos movimentos que surgem na microeconomia.
Os fatores analisados pela microeconomia se dão em menor escala e são relacionados à tomada de decisão de compra pela parte dos indivíduos, além das decisões de mercado por parte das empresas.